Boa tarde, sejam bem-vindos à Taba TV. Hoje é dia 30 de agosto, são 15h31. Esse é o programa Falou e Disse, apresentado por mim e pela Helena Reis. Helena Reis, hoje ela está numa atividade e não pôde vir, e quem está aqui convidado para poder participar, um engenheiro que domina muito todos os assuntos da engenharia, o nosso amigo Hugo Caram. Boa tarde, Hugo, tudo bem? Boa tarde. Esse elogio aí é muito honrado. Obrigado aí pelo convite, né? Substituir aqui a Helena Reis é uma honra, mas é muito interessante essa entrevista com o Richard, né? Para Isso. nós conhecer um pouco essa tecnologia. Caram, eu queria só que você se apresentasse. Você é engenheiro eletricista, é isso? Sim, eu trabalhei muito tempo na Companhia Siderúrgica Nacional, né? Na época de manutenção. Depois de trabalhando na área de Petrobras, nessas últimas obras aí da expansão da Petrobras, Refinaria do Nordeste, Comperj, e com essa crise toda da indústria petroquímica, né, nós ficamos desassistidos. E agora estou aí na área de energia fotovoltaica, eficiência energética, né? É meu setor. E eu conheci o trabalho do professor, né, na época da COP, com o curso de gestão de planejamento de risco. Teve uma brilhante apresentação desse projeto. Eu torço aí que tenha sucesso, né? Sim. É, Queria falar um contigo. Primeiro, para os nossos espectadores da Taba TV, que deem um pulinho no nosso site, tabatv.com.br, porque lá você vai poder assistir essa apresentação, que você já está vendo, né? Não precisa ir lá, mas você vai ver todos os programas que já foram realizados na Taba TV. Ok? Lá vocês também vão ter acesso ao canal do YouTube, e no canal do YouTube vocês se inscrevam e dê um like, tá bom? Hoje é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, instituído pela ONU. Queria mandar uma saudação ao grupo Tortura Nunca Mais. Um beijo para minha grande amiga Cecília Coimbra, que está à frente dessa luta há muitos anos, e meus pêsames para as famílias que sofreram e ainda sofrem com esse tipo de barbárie. Bom, o programa Falou e Disse vai começar uma série chamada Mobilidade Urbana, né, focando em políticas públicas e tecnologias que visam utilizar tecnologias avançadas para atender a demanda crescente que nunca foi plenamente atendida, desde Dom Pedro II, que, na verdade, a gente está discutindo essa questão da mobilidade urbana. Hoje nós vamos falar sobre um dos projetos mais avançados do mundo, desenvolvido pela COP da UFRJ, o Maglev Cobra, o trem que levita. Pois é. E que ninguém melhor para poder falar sobre isso do que o professor Richard Stephan, que está à frente desse projeto desde a sua concepção. O professor Richard, ele é engenheiro eletricista, fez engenharia eletricista elétrica, né, no IME, é mestre em ciências na COP UFRJ, doutor em engenharia na Universitat Bochum e é professor titular da UFRJ. Já de imediato, professor, aqui tem um abraço do Celso Escobar, que foi seu colega no IME, logo no início do primeiro semestre. Ele mandou um Isso. grande abraço para Poxa, você. que prazer, há um tempão que eu não vejo o Celso. Nossa, Isso. Professor, seja bem-vindo à nossa Taba. obrigado, obrigado, obrigado. Isso. Legal, Então, o nome é muito legal, tá? Um nome muito legal. Taba TV, nós criamos esse nome para poder fazer uma alusão aos nossos antepassados e algumas práticas que eu considero muito boas, que a prática de relacionamento, em geral, nas tabas, são muito boas, tem seus conflitos, naturalmente, mas são muito boas. Então, a alusão a isso e todo esse conhecimento, ciência milenar que nós temos, o Brasil não tem 500 anos. O Brasil tem 500 séculos, concorda? A mulher lá do Piauí ela tem 50 mil anos. Então, ou seja, a gente criou em alusão e também para poder nos, vamos dizer assim, inserir nas lutas
indígenas, que atualmente está bem problemático. Então, vamos pegar um maglev para poder a gente ir até a nossa Taba. A necessidade de transporte urbano eficiente, não poluidor, com custos de implantação e manutenção competitivos, faz parte das prioridades do mundo moderno. No Brasil, por exemplo, 80% da população vive em cidades. A tecnologia maglev Cobra propõe um veículo de levitação magnética com custo de implantação da ordem de 1/3 do necessário para um metrô, mais econômico que o monorail e comparável a um VLT. Para obter a levitação, o sistema emprega supercondutores de elevada temperatura crítica e ímãs de terras raras. Esses materiais só foram produzidos a partir do final do século passado. Ainda não existe, até a presente data, um veículo do tipo aqui proposto em uso comercial, o que lhe confere originalidade, oportunidade de inovação e crescimento tecnológico. A tração é obtida por ação de um motor linear, tecnologia que também abre novas portas para o parque industrial brasileiro. Por não depender de atrito mecânico, o maglev Cobra, além de menor consumo energético, não produz poluição sonora, podendo se harmonizar com a arquitetura das cidades em vias elevadas, apresentando uma imagem futurista dos locais onde for instalado. A UFRJ, através da COP, com a participação da FAPERJ, BNDES e empresas privadas, desenvolveu o protótipo aqui apresentado. Tá bom? Eu vou fazer uma primeira pergunta para o professor. O professor quer colocar alguma consideração inicial a respeito desse projeto? Porque, afinal de contas, como é que começou esse projeto? Quando foi? Como é que você se inseriu? Dá uma palavrinha para os nossos espectadores da Taba TV. Tá bom. Obrigado, Leon. Obrigado, Hugo. E obrigado, Helena, que não está aqui, mas eu devo muito a Helena por essa oportunidade de divulgação. E é interessante que vocês abrem para um espaço novo, um público novo que talvez não conheça esse projeto. Mas esse projeto começou no século passado. No século passado, quando um amigo meu, agora o professor Roberto Nikolsky, atualmente aposentado da UFRJ, ele me apresentou a supercondutividade. Ele me apresentou o fenômeno que permite um material supercondutor flutuar no espaço magicamente quando está na presença de um campo magnético. Quando eu li aquilo, eu não acreditei que fosse verdade. O Hugo é eletricista também, mas eu tive a sensação, que eu imagino que o Oster teve, quando viu que uma bússola se mexia quando passava uma corrente elétrica na proximidade. Ele deve ter ficado doidão, falou, como é que pode um negócio desse? Uma força de distância desse tipo, né? Você veja que o homem, para reconhecer que existia uma força de distância entre massas, foi preciso esperar o Newton nascer e associar uma queda de uma maçã, né, que é a história que conta, a uma atração de massas. Essas fantásticas forças de atração à distância. É quase como um apaixonamento que você tem entre pessoas, né, que sem um toque, sem nada, mas pelo olhar à distância, aquilo cria uma sinergia. Então, o Roberto Nikolsky me apresentou aquele fenômeno, isso devia ser em 1997, 1998, e, a partir daí, por iniciativa até do Roberto, nós sediamos a Conferência Internacional de Veículos de Levitação Magnética do ano 2000. Foi a primeira vez que essa conferência, conhecida pela sigla Maglev, foi sediada no Hemisfério Sul, porque ela sempre estava Japão, Europa, vários países da Europa, Estados Unidos, e nem China tinha. Hoje em dia já participou da China, de qualquer forma, no Hemisfério Sul só foi no Brasil.
Então, 2000, praticamente, podemos botar como um marco desse projeto, graças ao Roberto Mikolski. Depois, o Roberto se aposentou, eu continuei tocando o projeto, e em 2014, 14 anos após o lançamento da ideia, nós realizamos uma nova conferência Maglev, no Rio de Janeiro, quando inauguramos essa linha que está aqui nas minhas costas, nesse pano de fundo. Foram 14 anos que nós saímos da concepção, da prova de conceito experimental, a um veículo em operação, em escala real, em ambiente externo. Isso daí é uma velocidade invejável, invejável mesmo para países como Japão, China ou Alemanha. Bem, de 2014, desde que foi inaugurado, até agora, nós estamos nos arrastando. Aquela velocidade, digamos, asiática, rápida, parou. E com a Covid, a situação complicou mais ainda. Por que parou, hein? Oi? Por que parou? Com a Covid, veja, Leon, o que fizemos? Em 2014, nós inauguramos esse trem de levitação magnética. Ele viaja ligando duas estações no centro de tecnologia, chamamos de Estação 1 e Estação 2. A Estação 2 é aquela que está nas minhas costas, e a 1 a gente não vê, a Estação 1. É curioso, porque ela liga dois blocos do Centro de Tecnologia que foram construídos em épocas muito diferentes. A época da inauguração do Centro de Tecnologia, 1960 e pouco, aos blocos, que são esses que estão ao fundo da minha imagem, que foram construídos no novo milênio. Então, ela ligou o antigo ao futuro. Ela tem esse aspecto de emblemático. E é uma linha útil, porque, de fato, as pessoas precisam se locomover muito do bloco 1 para o bloco 2. E nós, depois da inauguração, colocamos a linha à disposição, à visitação pública, todas as terças-feiras. Tinha um horário de 4 horas de visita. Transportamos mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil. E alunos, professores, visitantes, crianças, jovens e ministros. Vários ministros de Ciência e Tecnologia estiveram nos visitando. O último foi o Marcos Pontes. Eu tenho a fotografia dele conosco. Ele proferiu a aula inaugural da COP de 2019, andou na linha, deu todo o apoio moral, mas eu não quero apoio moral, eu quero apoio financeiro. Mas a coisa não deslanchou. E quando veio a Covid, nós tivemos que suspender essas operações diárias e não tinha mais como... Com a operação semanal, não diária, com a operação semanal, sempre era aquela chance de solicitar mais recursos, de atrair a atenção das pessoas. Mas com a linha parada, para vocês terem uma ideia, a White Martins, que fornecia, quer dizer, vendia o nitrogênio líquido para a operação do veículo, ela pediu para recolher o cilindro de nitrogênio, porque nós não estávamos mais comprando nitrogênio. E ela, por interesses comerciais, queria usar o cilindro em outro lugar. O negócio, só para explicar um pouco, o negócio do nitrogênio líquido funciona assim. A fornecedora do nitrogênio líquido, são poucos, mas uma grande, a White Martins, ela empresta o cilindro para você, instala o cilindro para você. Você tem a obrigação de estar sempre abastecendo o cilindro. Como nós não estávamos abastecendo, eles recolheram para botar em outro lugar. Então, até isso saiu. E, como há males que vêm para bem, conhece esse ditado? Ou tem outro que eu gosto muito, que eu li em Machado de Assis, e na época que eu li, eu era garoto, não entendi, Deus escreve reto por linhas tortas. É mais ou menos que nessas montanhas que estão aí no fundo, né? São todas linhas tortas, mas você percebe ali uma beleza de uma criação. Então, aquele momento, eu estou errado, eu estava errado. Toda terça-feira, fazer
os passeios da CT1 para a CT2, eu ia dentro do veículo, contando a história do veículo, contando isso que nós vamos contar aqui, como funciona, qual é como é que ele se movimenta, como é que ele se sustenta. E não ia a lugar nenhum. Não ia a lugar nenhum porque a missão do Maglev Cobra não é ficar como um espetáculo de circo a ser apresentado. Ou ele chegou num ponto, o projeto Maglev Cobra chegou num ponto que ou ele se industrializa ou ele morre. Chegou num ponto que não dá para ele ficar convivendo dentro da universidade. Então, vamos fazer uma outra imagem para tornar isso mais claro. Imagina que você tem um filho de 40 anos morando dentro da tua casa. Não dá mais. Ou ele sai ou você sai. Pô. Não dá para conviver. Uma coisa é o Maglev Cobra. Não dá mais para conviver com ele dentro de casa. A casa é a universidade. Ou ele deslancha e vai à luta, ou então sou eu que vou embora. Né? Senão eu vou ficar louco. Esse é o estágio que se chegou. E essa ficha só caiu com a Covid, porque antes eu estava quase como encantado, não percebia que é vamos dizer, um divisor de águas. É um ponto decisivo. Ou industrializamos ou não. E, para industrializar, tomamos as providências, estabelecemos um plano de negócios, abrimos até uma empresa chamada Maglev Company Brasil, já tem um nome em inglês, e o Company Brasil já associa ao Cobra. E, evidentemente, só pelo dinheiro de investidor, não é fácil, mas possivelmente eu receberei algum apoio, talvez de FAPESB, estou tentando com a ANEEL, estou tentando com a FINEP, para nós darmos esse passo final, que é para colocá-lo no mercado. Não sei se isso daí deu um resumo, mas talvez tenha que explicar melhor a tecnologia para quem não conhece. Eu tenho aqui transparência, se for o caso, mas dá até para explicar por palavras. Vamos à pergunta, Leon, senão se torna uma palestra e não uma entrevista. E palestra é muito chato. Palestra é que nem aula. Ninguém aguenta mais aula. Nos dias de hoje, ninguém aguenta mais aula. Eu só aguento... Eu, na época, né, que estava dando aula presencial, eu já brincava. Eu só aguento minhas aulas porque eu estou dando aula em pé. Porque se eu estivesse dando aula sentada, era capaz de eu dormir. E aí aconselhava o pessoal para ficar de pé. Graças à Covid, a outra coisa sensacional, todas as minhas aulas estão gravadas. Eu gravei todas as minhas aulas em doses homeopáticas de 20 minutos no máximo. Os alunos assistem quando podem, a hora que estão com vontade de assistir, só 20 minutos. Podem botar para rodar mais rápido. E aí nós nos reunimos para discutir o assunto. Como eu acho que deve ser a transmissão de conhecimento. Mas então, Leon e Hugo, é melhor vocês perguntarem. Vai lá, Hugo. Professor, você comentou mais bem do nitrogênio, né? A função dele, a gente tem ideia, né? Realmente para resfriar, para fazer o supercondutor. Tem como o nitrogênio ser um impactante? Como é que funciona isso para que as pessoas tenham uma ideia da importância da alma desse equipamento aí, que é o segredo, né, do processo? Se puder detalhar um pouco aí. Não, Hugo, essa pergunta é muito interessante. O ar que nós respiramos, né, 80% dele é nitrogênio. As empresas que vendem gases, né, como a White Martins, no fundo, a matéria-prima delas é de graça. O que elas pagam, a White Martins mesmo diz que ela é uma indústria que consome eletricidade, porque pega o ar, né, comprime, e aí o ar se torna líquido, separa oxigênio, separa o hidrogênio. Porém, o nitrogênio ele não é o elemento propulsor. O nitrogênio é só o meio refrigerante, porque o supercondutor só apresenta essa propriedade fantástica que o Roberto Minkowski me apresentou, de um supercondutor levitando na presença de um ímã,
se o supercondutor está refrigerado. E os supercondutores ditos de elevada temperatura crítica podem ser refrigerados pelo nitrogênio líquido. Isso é menos 197 graus Celsius. Você vai dizer, puxa, mas isso é muito gelado, muito frio. Mas comparado com os outros supercondutores, que são os primeiros, não ditos de elevada temperatura crítica, eles necessitam da temperatura do hélio líquido, está lá para menos 270 graus Celsius. Então, essa diferença é significativa, com a vantagem que o nitrogênio é abundante. O nitrogênio está 80% do ar é nitrogênio. Não vai faltar nitrogênio de jeito nenhum. Ele é usado, então, apenas para refrigerar os supercondutores. E esses supercondutores são colocados dentro de uma garrafa térmica. Essa garrafa térmica não é por causa do supercondutor, é por causa do nitrogênio líquido. A gente coloca o nitrogênio líquido na garrafa térmica, e ela é uma garrafa térmica especial, por isso recebe um nome especial, criostato, mas é uma garrafa térmica. O nitrogênio é colocado ali dentro e ele fica praticamente 24 horas refrigerando o supercondutor, para ele interagir com os ímãs que estão ao longo dessa via. Essa via aqui nas minhas costas tem 400 metros de trilhos de ímã, 200 metros do lado direito, 200 metros do lado esquerdo, para garantir a levitação. A imagem que eu faço é que o nitrogênio ele funciona como o ar que a gente coloca num pneu de automóvel. Se eu tenho meu automóvel e não botei ar no pneu, tá ruim, o carro não vai andar, a roda não vai girar. Da mesma forma, se eu tenho meu maglev com as caixinhas, as garrafas térmicas, se eu não coloco o nitrogênio líquido, que faz o papel do ar, ele não vai levitar. Para isso, a tração não é por conta do nitrogênio líquido. A tração ela é elétrica. A fonte da energia elétrica, em muitos casos, né, no caso do Brasil, 70% da geração é hidráulica, mas se vocês olharem aqui atrás de mim, eu não sei, eu tenho a impressão que o mouse não aparece não, né, Leon? O mouse aparece? Não. 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 Então, vocês olhem aqui na tela, olhem para a tela do lado direito, abaixo, no solo, vocês notam ali painéis fotovoltaicos. Estão notando? Será que dá para notar 3 painéis fotovoltaicos? Lá no fundo, embaixo, no solo, embaixo tem a via elevada, um pouquinho, olhando para a via elevada, um pouquinho à direita, embaixo tem painéis fotovoltaicos. Nós utilizamos energia fotovoltaica para a movimentação do veículo. O que nós captamos de energia do sol é suficiente para operarmos o veículo. Se nós tirarmos o ar-condicionado, que é um vilão enorme, com os painéis fotovoltaicos que nós temos, nós garantimos a operação dele. Isso é outra coisa bonita da tecnologia, como a gente trabalha numa via elevada, qualquer diferença pequena, né, diferença topográfica, e existe uma diferença topográfica nessa linha de teste, nós compensamos pela altura dos pilares, de forma que você praticamente está andando num plano. E quando você anda num plano, sem atrito, o consumo de energia é pífio. Eu tenho dados aqui. É uma lâmpada de 100 watts, tá? Que a gente precisa, é o consumo de uma lâmpada de 100 watts que a gente precisa para transportar 20 pessoas de um lado para o outro. É muito pouco, comparado com todo o resto que tem aí, VLT, monorail, e esses que eu estou dizendo são proporcionados por energia elétrica, mas se você compara com um BRT ou um ônibus, né, que consome ainda combustível fóssil, a vantagem é enorme, é enorme. Olha, isso é bom demais, é uma verdadeira quebra de paradigma. Só que é muito difícil as pessoas entenderem
que é possível encontrar alguma coisa melhor do que a roda para se locomover. É muita mudança para ser aceitado sem reação. Tem que ter uma reação. Que é isso? Eu imagino que a roda, quando começou, também o pessoal estranhou, estava acostumado a empurrar, de repente encontrou um negócio se mexendo, que doidura. E agora nós entramos naquela época do Aladim, a lâmpada mágica, conseguimos, com um tapete mágico, sair de um lugar para o outro maravilhosamente. E o asiático já percebeu isso. Na Ásia, existem 5 projetos de trem de levitação magnética funcionando comercialmente. Comercialmente. Não é coisa de pesquisa. Um de altíssima velocidade, que esse é o único, é no aeroporto de Xangai, que vai do aeroporto de Pudong ao centro de Xangai. Tecnologia alemã, mas que os chineses já dominam, pode ir a 450 km por hora, 500 km por hora, e 4 maglevs para uso urbano. O nosso maglev, o maglev Cobra, ele foca o transporte urbano. Tem uma linha desde 2003 funcionando em Nagoya, uma linha em Seul, 2016, e 2 linhas na China. Uma em Changsha, que é de 2016, e outra em Beijing, que é 2017. E a tendência, eu acho que será aumentar essa tecnologia. E para transporte urbano, porque ele é silenciosa, o custo de implantação acaba sendo mais baixo. Então, apesar da técnica de sustentação ser mais sofisticada, as outras vantagens compensam essa sofisticação da sustentação. Eu estou meio que. Eu demorei um pouco para poder entender, não sei nem se eu entendi isso direito. Porque olha só, o que é como é que se faz essa sustentação? Porque, por exemplo, se você pegar 2 ímãs aqui, o que vai acontecer? Se eles forem de polos diferentes, eles vão grudar. Se for polo igual, difícil, amigo, de você conseguir equilibrar para poder ele Você não ficar ali. consegue. Você Isso. não consegue. Como é que é essa tecnologia? Ô, Leão, você já falou tudo. Você já falou tudo, porque tem 2 forças. Você pega 2 ímãs de mesma polaridade, você vê que tem uma força repulsiva. Você tem aquela ilusão, pô, vou conseguir botar esse negócio flutuando no espaço. Só que você, para conseguir isso, precisa de alguns artifícios tecnológicos, porque naturalmente aquilo é instável. O norte vai tentar virar com o sul. Uma outra possibilidade é você pegar um ímã e um material ferromagnético, um ímã e um clipezinho. Você sente também que tem uma força de atração. Aí você fica com aquela, opa, eu vou conseguir botar esse clipezinho funcionando, levitando no espaço. Você não consegue sem recursos tecnológicos, porque a reação é muito rápida. Com sistemas de controle à malha fechada, você consegue manter o sistema levitando dessa forma. Mas vai o quê? Você vai dosando a polaridade, é isso? Até chegar no ponto de equilíbrio, é isso? Exatamente. Quando você nota que você não usa ímãs, você usa o que o eletricista chama de eletroímã, que é um ímã que você tem a capacidade de controlar a intensidade dele, torná-lo mais forte ou mais fraco. Se você sente que aquele clipe está sendo atraído demais, você diminui a intensidade do ímã e ele começa a cair. Se você sente que ele está caindo muito, você aumenta a intensidade do ímã. Só que o tempo... Vamos bater um papinho, vamos ser como se fosse um papo. Eu tenho uma figura para mostrar isso também. Pode, sabe? Mostra. Se você tiver aí, Você mostra. acha que vale a pena? Vale, então, vale. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Muito bem. Então, eu vou abrir aqui o maglev Cobra em 10 slides. Vai. Agora vai. Está abrindo, né? Está vendo o PowerPoint aí? Tá tranquilo. Estamos indo bem. Então, vamos lá. Estamos aqui no maglev, chegando até o aí, nosso corpo. Maglev Cobra em 10 slides. Eu vou... Não precisa salvar nada. Vamos botar aqui no modo.
Só passando aqui, tá vendo? Isso aqui está ótimo. atrapalhando? Está atrapalhando ou não? Não, Não, está isso ótimo, não. está ótimo. Isso daqui está atrapalhando? Pronto. Não, Olha aqui, Não, ó. não, tranquilo. Olha Tá aqui, ótimo. ó. Tá bom? Olha aqui. Aqui são os 3 métodos. Esse daqui é de força atrativa, tá vendo? Um ímã atraindo um ferro, aquilo que a gente estava falando. De forças repulsivas, 2 ímãs de mesma polaridade, mas isso é instável, não estável. Esse daqui, nessa direção vertical, é não estável, e esse daqui, na direção horizontal, é não estável. Isso, mas já tinha tecnologia de 1960 para funcionar, tornar isso daqui um produto comercial. Esses maglevs todos que eu mencionei usam essa técnica de força atrativa. E em 90 é que veio essa propriedade supercondutor e um ímã. Isso daqui eu tenho um videozinho para mostrar o funcionamento, porque ninguém acredita, mas você veja aqui. Está aqui. Essa linha aqui de ímãs, o mouse aparece, não aparece? O mouse aparece. Está aqui. Essa linha de ímãs, e essas são as caixinhas que eu falei. As caixinhas, essa fumacinha que está saindo é o nitrogênio voltando. Você nota que ele está levitando, é estável, nem o Sotelo não consegue tirar, nem consegue empurrar. Quando termina a via, ele reconhece, ele só anda ao longo da via, porque, como esses ímãs são todos iguais, você está tapeando, ele não sabe onde está. Essa é a caixinha que eu falei. Esse aqui é o meu pneu. Em vez de eu ter a roda redonda, a minha roda é quadrada. Essa é a maravilha do método. E aqui está o resumo. Está aqui a linha, aqui dentro a caixinha, na base estão os supercondutores, a gente enche todo o resto de nitrogênio, fica ali 24 horas, como se fosse uma aguinha gelada. Aqui estão os trilhos de terras raras, e, graças a essa propriedade de levitação, ele levita. Agora, eu preciso empurrá-lo para frente e para trás. Professor, essas caixinhas elas ficam debaixo do maglev e é ela que, na verdade, faz o trem levitar, é isso? Ela fica ali embaixo. Exatamente. Tá. Exatamente. Olha aqui, ela fica aqui, olha, o Leon, ela fica aqui. Essa ó. é a parte de baixo, tá legal. Aqui. Ela é como se fosse a roda, é uma roda quadrada. É a roda quadrada. E, em vez de ar, eu boto nitrogênio. E o supercondutor está aqui embaixo. Aqui a régua está mostrando lá 1 centímetro. Agora, o problema, você veja, legal, levitou, mas eu não tenho mais como empurrar o veículo. Não dá mais, porque não tem roda. Então, isso é feito por essa peça que está aqui mostrada, que é um motor linear. Parte do motor está debaixo do veículo. A outra parte está aqui. Todo motor tem 2 partes. Uma parte estacionária e uma parte que se mexe. A parte estacionária, no caso, é essa aqui, que vai ao longo da via toda. E a parte que se mexe está dentro do veículo. E aqui, a força que faz é, novamente, uma força elétrica, que nem o nosso motor do ventilador, da batedeira e tal, se movimenta por forças magnéticas. É as forças magnéticas que a gente usa para a tração do veículo. E se der um problema, eu acho que tem essa dúvida também, né? Poxa, se esse negócio parou, como é que eu vou sair daqui? Essa tampa sai, essa frente sai, e você vai caminhando tranquilamente ao longo da via, protegido, tem até um corrimãozinho aqui, se for necessário. Quer dizer, comparado com o monorreio, é uma grande vantagem. O Leon saiu, né? Hein, Hugo? Eu acho que o Leon... Não, isso aqui deu... Ué. Ficamos nós, que dessa vez foi o Leon que saiu. Mas a gente vai mostrando, aqui é um corte. Eu gostaria de aproveitar, respeito, quando você fala das tecnologias, é idêntica do estrangeiro, por exemplo, um eletroímã, outro eletrodinâmico, essa é a mesma? O chinês, o japonês estão fazendo a... Não. Eles, o Leon saiu e entrou. Oi, Leon, você se perdeu, né? Não, meu pico pifou, estou no outro. Caramba. Vamos lá, vamos continuar.
Hugo, o Leão Hugo fez uma pergunta sobre as tecnologias. Essa nossa que estamos trabalhando aqui, Hugo, ela não existe ainda comercialmente no mundo. O protótipo mais avançado, mais próximo de alguma coisa operacional é o nosso, que já transportou 20 mil pessoas. Nós temos a experiência. Isso daí não é papo furado, não. Eu tenho um livro com as assinaturas das pessoas que viajaram. Eu posso mostrar. E o nome... Eu fui um, eu viajei nele. Viajou, Leão? Então, se você lembra do dia, a gente chega lá, na tua assinatura. Essa técnica é nossa, mas veja, por quê? Isso daí é novidade. Os materiais para se conseguir isso foram sintetizados em 1990. Nota, eu digo sintetizados e não descobertos, porque eles não estão naturalmente na natureza. Eles foram feitos sintetizados, a palavra certa, para essa propriedade, construídos para essa propriedade. Não foram descobertos, porque descoberta é alguma coisa que existe, você, levanta, está lá. O Brasil foi descoberto, porque já estava lá, de repente alguém falou, tem um paizinho lá. Essa técnica, por isso não existe nada comercial, mas vai existir. Essas aqui não, elas já estão aí rolando trabalhos desde 1960. Os 5 comerciais em operação usam essa técnica de força atrativa. Essa técnica de força repulsiva, ela é muito interessante, excelente para altíssimas velocidades, possivelmente esse Hyperloop, que está fazendo fama aí, né? Todo mundo ouve falar do Hyperloop, vai usar essa técnica. Está sendo trabalhada pelos japoneses numa linha de teste em Yamanashi. Eles já chegaram a 603 km por hora, usando essa técnica. Mas ela acaba sendo mais cara do que a de forças atrativas. Então, veja, comercialmente, essa daqui já é a realidade em 5 projetos comerciais. Essa daqui, em breve, se tornará, 2027, a previsão, se tornará realidade comercial no Japão, forças repulsivas. E essa daqui, a linha mais avançada em trabalhos em céu aberto, é a nossa linha. Tem vantagens muito grandes, eu até comparo o Maglev, aqui é a historinha dele, né? Nós começamos com um brinquedinho, que nem eu falei, no ano 2000, depois fizemos alguma coisa em escala real dentro do laboratório e aí fomos para o ambiente externo, com apoio do BNDES, da FAPERJ, de parcerias privadas, né? Aqui participou a OAS, a VEG, a White Martins, várias empresas contribuíram. Estamos agora brigando para isso. Aqui é que a crise foi em 2015, que aí esse crescimento vertiginoso, você veja, em 14 anos, nós saímos de um brinquedinho, que está aqui, brinquedinho, e chegamos nisso. E aí estagnou. Vamos ver. Agora, eu comparo com o roda-trilho, as vantagens, né? O grande problema da roda é que toda a força está concentrada no ponto de contato, todo esforço. Isso faz barulho, precisa de lubrificação, atrito, então aumenta o consumo, faz barulho, né? Precisa lubrificar, você não pode acelerar muito rápido, porque senão patina, e construtivamente você tem limitações na declividade, e todo o esforço está concentrado no ponto de contato da roda com o trilho. Você vê a vantagem de distribuir o peso, está aqui nessa prancha. Se essa menina não estivesse sobre uma prancha, ela afundava, mas ela distribuiu o peso dela. A mesma coisa, a gente distribui o peso do Maglev e ele pode circular numa passarela esbelta como a nossa, parece uma passarela de pedestre. Os outros Maglev que usam forças atrativas, para você conseguir aquela tração, olha a parafernália.
O nosso é só isso daqui. A caixinha já é suficiente. Tem outras vantagens. A via elevada, esses são comerciais. Esse é do Japão, de 2003. Esse, Coreia, 2016. Esse, Xangai da China, 2016. E a China tem um de Beijing, de 2017. Olha a nossa via elevada. Nossa via elevada é esbelta. Não precisa ser essa coisa parruda, porque o nosso veículo é leve. É leve. E esse é o melhor de tudo. É o equipamento de mudança de vida. Esses magleves, todos eles abraçam a vida. Quando eu quero sair da linha reta, o mouse está aparecendo? Uhum. Quando eu quero sair da linha reta para aqui, quem se mexe é a via, sai de um lugar para o outro. É uma mecânica pesada. Esse daqui é a mudança de via tradicional. Quem que mexe é o trilho. Aqui é o trilho que mexe. Aqui é a via que mexe. E no nosso, o que a gente vai ter? Aqui está ímã, aqui eu tenho ímã, tenho ímã. Eu quero mudar a direção, eu vou substituir esta região, não vai ser ímã, vai ser eletroímã. É aquele ímã que só vai se tornar ímã se passar corrente elétrica. Então, eu quero vir pelo lado esquerdo, eu energizo esses ímãs. O trenzinho vai para cá. Eu quero ir para o outro lado, eu energizo essa linha, ele vem para cá. Colocamos uma patente no INPI sobre isso, uma grande vantagem. Aqui são eletroímãs. Tanto que aqui demos um novo nome, maglev ao quadrado. Isso é coisa de engenheiro, né? Maglev ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque ele é magnético, ele levita e ele é leve. Ele levita e ele é leve. O outro ele levita, mas não é leve. Por isso é só maglev. O nosso, além de levitar, é leve. Aí fui atrás das palavras, em latim é muito legal, porque tem magnético, levitation e leve. E em inglês, o leve não dá, porque é light. Mas em latim, porque a referência, por isso o nome mudou, maglev cobra, maglev ao quadrado. Mas esse nome ainda não colocou. O custo de implantação, a nossa estimativa é comparável ao VLT do Rio. Eu escrevi um livrinho, quem quiser ler, atualizei, eu escrevi para comemorar 5 anos de inauguração, que ele foi inaugurado no dia 1º de outubro de 2014. 1º de outubro de 2014. Em 1º de outubro de 2019, ainda não tinha Covid, nós fizemos uma festa, inauguração, teve bolo, aí veio a Covid e eu atualizei a história. Está aqui, eu tenho um link do Google Drive, depois eu te passo, Léo, professor, você pode disponibilizar. Você pode voltar ao slide anterior? Posso? Aqui. Está aqui, porque tem algo que era uma das perguntas que eu ia fazer, a gente já pode fazer agora. Vamos lá. É o seguinte, que está aqui, ó, o custo para implantar o maglev cobra, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o mesmo do VLT. Da ordem de grandeza. Leão, vamos ser bastante sérios aqui. Isso é uma estimativa de custo, porque eu nunca cheguei ao ponto de fazer uma construção dessa. Mas tudo me aponta para esse valor. Claro, claro. Então é o seguinte, por que a gente usa o VLT e não o maglev cobra? Tem alguma história nesse sentido aí? Vocês tentaram? Foram ao município do Rio de Janeiro para poder oferecer? Olha, Leão, a gente tem que entender que o maglev cobra ainda não é uma realidade comercial. Essa linha de teste que nós temos aqui, que eu mostrei, né? Essa linha de teste aqui é uma linha de teste. O veículo que anda aqui em cima não é um veículo industrializado. Eu não tenho, na verdade, ainda um produto para vender, Leão, não tenho um produto para vender. Mas assim é no mundo todo. Vamos dizer, a tristeza é porque nós saímos dessa concepção até um estágio de operação interna em 14 anos. Se a velocidade tivesse continuado a mesma, nós já teríamos esse primeiro produto
em 2018, seguramente, mas a coisa emperrou aqui no Brasil, né? Você sabe, as datas são curiosas, sabe? Porque nós inauguramos em outubro de 2014, foi a mesma ocasião que iniciou a Operação Lava Jato, e se você olha todos os dados do Brasil em termos de participação da indústria, de produto interno bruto, o Brasil começou a descer, quase uma rampa aí. Então, são coisas da vida. Por isso é que eu não poderia, de jeito nenhum, ter concorrido. Se abrisse hoje uma concorrência de implantação de um projeto de mobilidade urbana, o Maglev Cobra não poderia concorrer. Não poderia. Nós... Só dizer o que nós estamos tentando agora. Com o apoio, possivelmente, eu submeti um projeto, né? Espero que venha a ser aprovado. Isso realmente é uma esperança, porque o que eu faço é submeter projeto e receber não. A coisa que está mais acontecendo é essa. Eu estou me lembrando do tempo de jovem que o que eu mais recebi era não das meninas. Agora é o não dos projetos. Mas eu mantenho a esperança, né? Eu mantive a esperança que teve uma menina que disse sim para mim, que é a minha esposa, né? Então, eu tenho a esperança que o Maglev venha a alguém dizer sim. Mas a proposta é o seguinte: vamos colocar aqui um veículo produzido industrialmente. Eu já tenho quem vá fazer isso. Eu posso até dizer, é uma parceira nossa, a Aeromóvel, lá do Rio Grande do Sul, que agora é outra tecnologia nacional de mobilidade urbana, que eu espero que está lutando para conseguir aquilo que ela já conquistou, como vitoriosa na concorrência do aeroporto de Guarulhos. Ela foi a melhor proposta para ligar a estação ferroviária, que está próxima do aeroporto de Guarulhos, ao aeroporto. Ela foi a melhor proposta. Mas, para assinar aqui no Brasil, mesmo você ganhando, para até assinar é uma luta. Então, eles estão a um passo de conseguir isso, seria a nossa parceira. A Aeromóvel já percebe que a tecnologia Maglev Cobra tem muita afinidade com o projeto deles, que eles também trabalham com veículo leve, trabalham com veículo para mobilidade urbana, usam uma técnica de propulsão que é por vento, né, ventiladores que sopram ar dentro de um duto, e tem o problema do contato roda-trilho, que, segundo as nossas conversas, é um ponto de consumo de energia que não teria mais para levitação. Então, a COP tem um memorando de entendimento com a Aeromóvel, e, dentro dessa parceria, eles que já constroem veículos para transporte, construiriam o nosso Maglev Cobra, que foi construído de uma forma artesanal. A imagem que eu faço é a nossa avó, a nossa mãe, faz um casaco para a gente. Ela não vai conseguir fazer um segundo casaco igual, porque foi feito artesanalmente. O nosso Maglev, esse que está no fundo do Hugo, está no pano de fundo do Hugo. Obrigado, Hugo, você escolheu o pano de fundo certo, porque na minha linha de teste não tem um veículo. Esse veículo ali é o casaquinho da vovó, foi feito artesanalmente pela Olos, pelo meu amigo Lorenzo, agora amigo, que é uma empresa incubada da UFRJ, que exporta barcos à vela da categoria DIN. Eles corajosamente falaram: não, nós vamos, Richard, com você, construir o veículo. E construir, isso é fibra de vidro, eles são especialistas em fibra de vidro. Mas a porta não fecha legal, eu já briguei com o Lourenço, e a conexão entre os módulos não é maravilhosa, porque não foi feito com o padrão industrial, que será feito. E, além disso, nós vamos melhorar o sistema de tração. Com um pouquinho mais de apoio, eventualmente, não sei, FINEP, ANEEL, nós conseguiremos torná-lo um veículo automático, não vai depender de um piloto.
que são assim os veículos de mobilidade urbana hoje em dia, não tem piloto, não precisa do motorista. O VLT do Rio sempre vai precisar de um piloto, sempre, porque ele interfere com a cidade. O VLT do Rio, eu não sei se vocês conheceram, mas pelos cabelos brancos eu imagino que conheceram. O Rio de Janeiro já teve 200 quilômetros de bonde circulando pela cidade. A minha mãe, fã de bonde, andava comigo de bonde pela cidade do Rio de Janeiro, 200 quilômetros. O VLT é o bonde, não chama de bonde, é o bonde. A diferença é que ele tem ar-condicionado, é mais bonitinho. Um bonde de luxo. É um bonde de luxo, é um bonde de luxo. Ele interfere com a gente, não pode andar rápido. No começo vinha na frente um cara muito engraçado, aquele cara de motocicleta buzinando, lá vem o bonde, para o nego não ser atropelado. O VLT, o maglev, não terá, evidentemente, esse problema, por isso vai poder andar rápido, vai por cima, não tem ninguém para atrapalhar. O Niemeyer chamava o VLT de bonde. Não chamava não chamava de tramway, que o nome é tramway, né? Original. Ele chamava de bonde. É mesmo, que legal. O Niemeyer, né? Legal, não sabia disso. Professor, acho que seria legal você dar uma concluída na apresentação para poder fazer outras perguntas também. Bom, é isso. Aí comparei com o Roda Trilho, né? A história. As vantagens, o nome de brincadeira, eu voltei, Leon, por causa do preço, né? Isso daí, claro. Expliquei. Não sou concorrente, podem ficar tranquilos, não vou submeter uma proposta por enquanto. Poderia em breve. Vamos dizer, saindo desse apoio agora, em 2 anos, nós teremos uma coisinha que já dá para entrar numa concorrência. Tem um livro que eu conto a história, depois eu te passo o link, está disponível no Google Drive. E aqui são os sonhos, né, de transformar a cidade universitária. Aqui é que é a linha. Esses 200 metros estão aqui. Isso é a Ilha do Fundão. O meu sonho é transformar a cidade universitária numa Smart City, ou uma Wise City. Aí o maglev circularia por aqui. Aí a gente sonha, né? Aí entra um sonho, tem planta, tem tudo. E aqui é o sonho do Brasil, né? Isso é o legal do Brasil. Olha as nossas cores. O verde, amarelo, azul e branco aqui na natureza. Conhece isso aqui? Serra dos Órgãos? Dedo de Deus? Sim, claro. Aqui, isso é a verdadeira escultura, Deus escreve reto por linhas tortas. É a escultura, isso aqui está em pedra. Eu fico, às vezes, olhando para essas montanhas, pensando nos índios, né? O Zé de Alencar, né? no Guarani, né? Ele começa na Serra dos Órgãos. Eu imagino aqueles índios já olhavam essa montanha, né? O que aqueles índios pensavam dessa montanha? Possivelmente adoravam, né? Tinham noção da grandiosidade que são essas montanhas. Professor, eu tinha uma... Pronto, vamos parar de compartilhar a tela. Vou stop share. Chega, pronto. É o seguinte, eu queria só fazer, antes de passar para o Hugo, que o Hugo está doido para fazer umas perguntas, com relação à segurança e com relação à manutenção. A manutenção é menor porque eu não tenho partes em contato. Não tem problema de desgaste de roda que acontece quando o trem dá uma patinada, não tem atrito, não precisa lubrificar. Então, isso é geral. Os veículos maglev, que já estão sendo estudados, como eu disse, desde 1970 já existem vários estudos, vários livros, eu acompanho isso. Os alemães e os japoneses muito avançados, eles mostram que, se o custo de implantação pode vir a ser um pouquinho mais alto do que o custo de implantação de um roda-trilho, os custos de manutenção são sempre menores. Então, ao longo do tempo, passado algum tempo, o maglev sempre será vantajoso em relação a um roda-trilho. E segurança, que é algo que... Pois é. Esse é um outro ponto, a pessoa fica com medo e tal. Note, um monorreio, quando para no meio da via, você tem que chamar uma escada Mageiros para tirar os passageiros. Aqui, como eu mostrei, abre a tampa, você vai andando. Não há possibilidade do veículo descarrilhar. Vocês viram aquele criostatozinho caminhando ao longo do trilho.
Quando qualquer coisa que se afasta do trilho, ele reage, ele se segura. E nós temos aqui toda a proteção, né? A via tem proteção do lado direito, do lado esquerdo, então não tenho medo quanto ao aspecto de segurança comparado com aquilo que tem aí. Eu não vou cruzar com pedestre. O VLT do Rio é arriscado, é arriscado. Todos os VLTs do mundo têm fotografia de VLT que bateu em automóvel. Então, comparativamente com os outros veículos, nós temos muita segurança. Richard, além das dificuldades que nós temos aí do investimento, né? A tecnologia já está dominada, é o caso dos arquitetos. É uma polêmica que eu não chamo culpado do arquiteto. Existe uma certa restrição dos arquitetos colocar viaduto elevado. Isso. Boa pergunta, boa pergunta. Olha só, Hugo, olha só, deixa eu responder. Só concluir. O que aconteceu? Na época que estavam demolindo a Perimetral, tinha uns arquitetos que bolaram aproveitar aquela estrutura. Aí vi o outro grupo de arquitetos, urbanistas, né? Os urbanistas achavam que poderia usar aquela chamam enfeitar toda a passarela, né? Como fosse uma vegetação, igual a Babilônia lá, né? Fazer todo um enfeite. Os arquitetos têm urbanistas soluções, mas existiu, parece, no caso da extensão do metrô Jardim Oceânico, o terminal Alvorada. Algumas associações de moradores questionaram que ia ter uma linha, né, do metrô, né, e o pessoal, eu estou falando linha do metrô no chão mesmo, quer dizer, achando que aquilo ficar feio. A Associação de Moradores não permitiu ter um trem passando no meio da pista da Avenida das Américas. Será que haveria uma certa resistência? Você já percebeu? Que eu acho um absurdo. Você, quando bola, ainda mais essa estrutura que você mostrou, que é muito leve, dá para fazer toda uma arquitetura assim, vegetativa ou humanista, né? Então, eu não sei se você já percebeu se isso é um fator que possa trazer dificuldade aí. Hugo, de fato, é surpreendente o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com aquela demolição do elevado da Perimetral. O Clube de Engenharia se manifestou contra. Teve vários arquitetos que se manifestaram contra. No entanto, o Eduardo Paes detonou aquilo, eu não consigo me esquecer da imagem dele apertando o botãozinho para ter a implosão. Olha, falando sinceramente, eu tive a imagem do Nero quando tocou fogo em Roma para ele tocar a harpa, entendeu? Porque aquele elevado da Perimetral nunca levou um banho de loja, nunca foi pintado por baixo, nunca foi iluminado, nunca foi cuidado. Tá? Você tem a sua esposa, nunca cuidou dela, nunca deu um presente, nunca, depois de, minha esposa é feia, vai tomar banho, cara. Vai cuidar dela antes de sair reclamando. Aí você vai para o mundo todo, você vai em Dubai, eu estive em Dubai, vias elevadas. Você vai em qualquer cidade do Japão, qualquer cidade da China, tem vias elevadas, cuidadas, bonitas. Por debaixo não está abandonado, não virou banheiro de morador de rua. E aqui no Brasil foi o que aconteceu. Como é que você quer uma cidade, como é o Rio de Janeiro, uma cidade mais, sei lá, eu acho que tem 7 milhões de habitantes, vivendo todo como uma cidade bucólica. O VLT é um transporte lúdico, a verdade é essa. Para uma cidade de 7 milhões de habitantes, circulando devagarzinho, blim, 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 está passando o trenzinho. Isso não tem, realmente é uma coisa que não se sustenta se você coloca essas outras restrições, né, que é muitas pessoas que precisam transportar e tal. E aí você oferece um produto que não é agressivo visualmente. Eu mostrei a via do Maglev comparada com as vias dos outros Maglev. Não tem nada de agressiva, como se fosse uma passarela de pedestre. Pode enfeitar a cidade, não enfeiar. Agora, se não pintar, se não iluminar, vai ficar feio. Como qualquer coisa vai ficar feio. Como um trem. Ali, o caso do metrô, realmente,
Se você for passar uma linha de trem ao nível do solo, na Avenida das Américas, você vai separar os moradores do lado direito e do lado esquerdo, que nem no subúrbio. Eu morei vários anos ali perto de Madureira, na Vila Valqueire, tinha o pessoal do lado de lá e o pessoal do lado de cá da linha, porque a linha dividia, a linha divide o subúrbio. Mas isso é uma linha de trem pesada, é um metrô, é um transporte pesado. Por isso é que o metrô o pessoal enfia debaixo da terra, para não perturbar a cidade. O maglev você não precisa botar debaixo da terra, você bota na via elevada, para com esses preconceitos, que não pode ter nada elevado. Claro que pode ter elevado. Silencioso, esbelto, qual é o problema? Todo lugar do mundo é assim, só no Brasil que não vai ser. No Brasil é que não pode ter via elevada. Que cabeça é essa? O Eduardo Paes é o nosso atual prefeito, né, da cidade, mas, me desculpe, aquilo, para mim, foi um crime. Demolir o elevado na Praça Mauá, vamos dizer, para embelezar, tudo bem, mas a extensão toda. E você nota o absurdo, ainda foram roubados 5 vergalhões, não foi isso? De não sei quantas toneladas. Olha, se o Salvador Dalí fosse vivo e viesse ao Brasil, ele ia ver o que era surrealismo. Porque isso daqui é surreal. Não? Isso aí não existe. Isso não existe. Você consegue... Brincadeira. Bom, é isso aí. Cara, já falamos 1 hora, hein? Cara, esse papo vai demorar, hein, Leão? Então, vamos para as questões. Eu acho que as questões técnicas. Vocês estão vendo aqui os telespectadores, que eu estou me mexendo aqui o tempo todo para lá e para cá, mudei a câmera, etc. Tal, que meu micro acabou de pifar. Eu liguei um outro aqui e botei para funcionar. Então, por isso que está nessa agitação, mas estamos no ar. Então, vamos a algumas questões que são significativas para a gente dar uma finalizada no sentido dos tipos de assunto, né? Algo que é o seguinte, sobre investimento, ciência e tecnologia. A gente está passando um momento onde essa falta de investimento não está atrapalhando na universidade, esse tipo de nomeação de reitores e de mudança de projeto da universidade, né, que acaba um pouco com a autonomia universitária, entendeu? O que vocês estão sentindo com um projeto desse que é de alta tecnologia, um dos melhores do mundo? Vocês estão conseguindo alguma coisa do governo federal? Conseguiram do governo anterior também? Porque vocês não estão... 2002 era a Dilma na época, não é isso? A Dilma já foi no final, né? No final, isso. Já foi no final. Olha, Leon, realmente eu não posso me queixar. Eu recebi apoio da FAPESP, apoio do BNDES, como eu disse, OAS, White Martins, Valorec, várias empresas. Esses 4. Eu tenho esse título no livrinho, discriminando quem deu quanto, tal, foram 17 milhões de reais investidos, que é pouco comparado com os outros projetos que tem aí no mundo. Aí parou. Por que o Brasil parou? Né? Essa é a coisa que eu me pergunto. Eu tenho para mim que isso não é nem problema de partido político, nem nada, isso é um erro. Nós vamos comemorar agora 200 anos de independência. E se a gente notar a história do Brasil, eu aprendi isso com Caio Prado Júnior. O Brasil sempre foi e se sustentou vendendo matéria-prima e produtos naturais. Desde 1500. Começou com o pau-brasil. E agora é a vez da soja e do minério de ferro. A gente ainda não se convenceu que desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social, está atrelado ao desenvolvimento tecnológico. Não existe país no mundo com desenvolvimento social sem desenvolvimento tecnológico. E nós sempre focamos a nossa atenção, quando teve desenvolvimento tecnológico, para exportar nossos produtos naturais. Até as ferrovias, que o Brasil tinha muito, ali em São Paulo, foram feitas para escoar o café para o porto. Houve a evolução do interior de São Paulo, mas o objetivo maior não era a evolução do interior de São Paulo, não era a mobilidade das pessoas. A preocupação maior era a exportação.
Veja que o ministério de maior sucesso no atual governo, o Ministério da Infraestrutura, brilhantemente conduzido, mas todas as coisas estão focadas para melhorar as condições de ferrovias para exportação e portos para exportação. Enquanto nós não focarmos nos problemas internos, e esses problemas internos agora estão aflorando. 50% da população não tem esgoto. Isso não é admissível. As nossas cidades estão cheias de favela. Qual é o país de desenvolvimento social que tem favela? Você pega Estados Unidos, pega a Europa toda, não tem favela. E aí você vai na origem, eu estou tentando ir na origem do problema, porque são tantos problemas políticos envolvidos, se a gente não foca na origem do mal, a gente não vai resolver. E a grande origem do mal desse país é que nós não damos educação de qualidade para todos os brasileiros. Nós temos um país extremamente dividido, um país cruelmente dividido. E não vai ter solução. Não adianta dar dinheiro para o Maglev Cobra, eu ia ficar muito contente de dar dinheiro para o Maglev Cobra, se nós não tivermos um foco de resolver os problemas que tem. E a proposta do Maglev Cobra é uma proposta para resolver os problemas brasileiros. 90% da população do Sudeste vive em cidades. No Brasil é 80%, mas na região Sudeste é 90%. O Maglev Cobra não é um luxo, não é um negocinho de levitação, o cara lá é um brincalhão, não. É um negócio sério para resolver um problema que toca a população do Sudeste, a população brasileira, está integrada dentro da concepção de Smart City, que é uma concepção moderna de cidade. Esse, Leon, é o problema político que nós temos. Nós estamos brigando hoje em dia, parece que a política é futebol. O camarada, eu sou vascaíno, cara. Vasco é horrível. Mas não me fale mal do Vasco. Não me fale mal do Vasco, porque eu vou brigar com você. Aqui, a briga política, tem o pessoal que é do Bolsonaro e o pessoal que é do Lula. E não se conversa, não se entende. Não se percebe que tem alguma coisa maior do que esse poder político. Mas tem pessoas lúcidas. Hoje, antes da entrevista, até, Leon, para me preparar melhor, eu estava relendo um livro lindo, escrito pelo Cristóvão Buarque, não sei se vocês conhecem, chama Por que Falhamos? Por que Falhamos? Ele escreveu em 2019. Ele foi, eu acho, o único cara de esquerda que disse os defeitos que cometeu. Então, o problema do Brasil é que o pessoal de esquerda não reconhece os erros. E o pessoal que assumiu, acha que assumiu por competência própria, não por incompetência dos outros. E não existe um diálogo. Nós vamos ficar emperrados. Nós vamos ficar. Agora está essa confusão toda aí para 7 de setembro. Parece que é novamente um jogo de futebol. Quem é que vai torcer para um time? Quem é que vai torcer para o outro? Quem é que vai levar mais bandeira? Quando não, o problema não é esse. O problema é nós considerar é um país. A solução desse país precisa de tratamento de lixo, precisa de educação, precisa terminar com essa discrepância social, com a existência de... A gente se acostuma com favela. A vida é tão cruel que a gente se acostuma com favela, mas isso não podia. Isso aí não podia, não dá. Hoje em dia se fala muito de escravidão, não é? Pô, escravidão, coisa horrível, coisa horrível. Mas quem viveu na época da escravidão se acostumou com aquilo, se acostumou com a existência de escravo e achava natural. Hoje em dia a gente se revolta para aquilo, mas por que nós não vamos nos revoltar das coisas que estão aqui do meu lado? Eu não vou me revoltar da escravidão, eu vou me revoltar da favela. E é isso que eu estou fazendo. Então, estamos desviando os nossos focos. Estão se colocando os focos principais como se fosse problema de gênero, problema de raça. Não, o problema é muito mais básico. É muito mais básico. Porque tem branco, tem preto, tem amarelo vivendo em favela. Isso que não pode existir. E o pior, se dá licença, eu vou terminar mal. Mas se você pega a meca do capitalismo, Estados Unidos, meca do capitalismo, o ensino básico é público. Você pega essa porcaria de país que a gente vive, me desculpe o termo, eu gosto do Brasil, já mostrei isso, já mostrei as coisas do Brasil, amo isso daqui, mas você pega o nosso Brasil, o que mais prolifera é a escola particular. Eu moro na Barra da Tijuca, isso daqui é asqueroso. Asqueroso,
cheio de coleginho particular, agora a propaganda, a moda é bilíngue, bilíngue, e você para em tudo que é sinal e tem uma criança vendendo bala. Aí, meu amigo, isso não é o problema não é a falta de dinheiro para o Maglev. Não. O problema não é a falta. Se nós focarmos no problema brasileiro, vai ter dinheiro para o Maglev. Claro, nós precisamos de transporte, vai ter escola. E eu vou ter bons alunos. Hoje, aliás, o Brasil, hoje em dia, está exportando um outro produto. Esse é um produto de alta qualidade. Intelectualidade, né? Esses são os nossos alunos. Olha, eu estou sem aluno de mestrado e sem aluno de doutorado. Estou trabalhando com alguns alunos de graduação. Esse aluno de graduação, agora, fiquei chateado com ele. Se for, olha, vamos terminar de escrever aquele artigo. Ah, professor, estou indo para a França. Não vou ter tempo. Estou indo para a França. O cara do mestrado também foi para a França, tem outro que foi para a Holanda. Os de doutorado, eu tenho uma menina, a Thaís, foi para a China, em Portugal. Então, nós agregamos mais um produto na história, que é a capacidade. Esse daí é um produto altamente qualificado, muito elaborado, que nós estamos exportando. Professor, então, enquanto não caímos nessa seriedade, vamos ficar patinando. Vamos continuar perdendo de 7-1 em tudo. Professor, Sim. existe uma coisa boa no ser humano, que ele se acostuma com as coisas. Existe uma coisa ruim no ser humano, que ele se acostuma com as coisas também, entendeu? Então, isso é algo complicado. Né? Então, a gente acaba se acostumando. E tem uma coisa que é o seguinte, todos os países que se desenvolveram bastante, por exemplo da China, a China tem 60 anos de desenvolvimento, vamos dizer assim, todos esses países, Coreia, tal, eles se desenvolveram porque tiveram um projeto nacional. A gente não tem um projeto nacional e, por isso, o Maglev não tem nem onde se inserir, muitas vezes, porque se tivesse um projeto nacional, estaria se investindo para poder você, vamos dizer assim, crescer tecnologicamente e dar retorno para as pessoas, para a sociedade. Né? Então, a gente não tem um projeto nacional. Tem um projeto político de tomar o poder. O projeto é político, não é um projeto nacional. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, vou acabar fazendo uma brincadeira. Olha só, já que o pessoal gosta muito de terra plana, você fala que o Maglev anda na terra plana, não tem problema. Hugo, por favor. Tem a pergunta aí do pessoal? Sim. Por favor, diga. Não, tem alguma pergunta dos convidados? Tem aí, não? Não, pode fazer você. Não sei se... Não, bom, eu acho que o que você expôs aí agora, isso foi extremamente reflexivo, né? E isso também vai trazer uma consequência grave, porque uma das situações, o transporte, tem um impacto muito forte político e social, né? Então, atrai também muitas empresas que já têm o tradicional tecnologia, né? Como você falou da roda, não vai querer mudar da noite para o dia. Então, há um risco de todo esse empreendimento aqui deixar de existir, porque é mais fácil trazer de fora, como existiu o caso da Petrobras, né? A gente sabe que fazer plataforma em Singapura era mais barato. No entanto, quando precisou de fazer tecnologia aqui, não tinha mais os conteúdos local. Eu não sei se você percebe esse processo, né? Nós temos hoje uma situação, não podemos ser ingênuos, né? É a pressão internacional para competir. Por exemplo, a China, Estados Unidos, a Alemanha, a França já estão com seus trem lá. Só que não são dessa tecnologia que você tem aí. De repente, a gente vai trazer uma tecnologia à la VLT, né, no lugar de uma que nós temos aqui. Como é que podemos ajudar, por exemplo, o Clube de Engenharia agora, você está lá eleito conselheiro, né? Não fui eleito, não, eu perdi. Eu perdi. Você estava lá. Eu era candidato, eu fui candidato ao conselho, mas não levei, não. Essa eu fiquei fora. Não, porque seu nome estava lá, eu vi seu nome lá, eleito. Eu estou no comitê técnico. No comitê técnico eu fui eleito. No comitê técnico. Não como conselheiro. Isso é verdade. É verdade. Então, a ideia é a gente como o Leão e o clube agora, a gente tentar criar umas forças políticas, tem que criar forças políticas até para responder o risco de mais tarde vir um paraquedas de
de um sistema desse chinês pronto, né? E não dá tempo nosso competir. Não sei como é que você vê nesse quadro essas forças políticas, né? Estrangeiras, competir com estrangeiro, não estou dizendo porque a gente compete todo dia, mas o problema é investimento. O sujeito só quer investir naquilo que ele garante que vai ter um retorno rápido, né? O que o chinês, por enquanto, que o Linhão, que trouxe 750 mil volts lá de Belo Monte até Nova Iguaçu, $1 bilhão, e perguntaram, poxa, mas como é que você ganha essa concorrência lá da China aqui? Ah, não, a taxa de retorno é de 30 anos. Pô, aí não tem para competir. Né? Então, aqui, para a gente competir, tem que levar 3, 5 anos um Maglev? Não dá. Né? Então, não sei como é que você vê esse contexto de forças políticas e nosso tupiniquim aparecer nesse processo aí. Realmente isso é uma ameaça. Eu fico mais tranquilo, justamente por essa parceria com a Aeromóvel, que já, depois de muitos anos, está se deslanchando. Mas como isso daí é uma disrupção tecnológica, dentro da concepção de inovação, eu aprendi isso daí com o Schumpeter, né? Essa inovação, pelo fato dela acabar, no fundo, sendo mais econômica e trazendo vantagem, ela vai se impor. E como aconteceu sempre, né? Por mais que as pessoas reagissem às mudanças, você quer ver um exemplo, a fotografia. Né? A Kodak reagiu, queria a fotografia ainda na fita, né? na película, e perdeu, porque a outra tecnologia, por ser mais eficiente, mais rápida, mais econômica, ela se impõe e vai destruindo. Esse é o aspecto da inovação. Então, essas forças vão existir, mas acaba a necessidade de sobrevivência do ser humano, e para a sobrevivência, os recursos são sempre limitados, nós precisamos ser mais eficientes, vai se impor. É o que eu penso, sabe? Possivelmente eu não vou ver isso, mas o melhor de tudo, às vezes, não é a festa, é a preparação para a festa. Não acontece isso. Quando chegou a festa, porra, acabou a festa, não teve lugar mais. Porra, não, vai ter uma festa, vamos preparar, você fica empolgado. Eu estou nessa empolgação aí, preparei, fico contente de ver que vocês vão vestir essa camisa aí, e essa é a festa que nós temos que fazer. E o Maglev para mim, uma escola, eu digo, aprendi engenharia, a ligação entre as diversas especialidades, a valorização da engenharia civil, da engenharia mecânica, da engenharia de transporte, da engenharia de meio ambiente. Estamos analisando o problema do ciclo de vida dos ímãs, toda essa engenharia química, o aspecto da corrosão, tudo isso envolvido, a diferença que faz você construir em vez de você comprar. Quando você constrói, você mobiliza muitas pessoas, são muitas pessoas que têm que estar participando. Toda essa riqueza eu aprendo com o Maglev Cobra cada dia, e que ele sirva, pelo menos para essa escola, que eu possa transmitir isso daí para outras gerações e perceber que o prazer está em fazer. O prazer da vida não é se aposentar. Eu quero me aposentar para ser feliz. Não, eu não quero me aposentar para ser feliz. Professor, quero que é o seguinte, nós vamos iniciar aqui, e estamos iniciando, né, na verdade, um círculo de discussão sobre mobilidade urbana. A gente está começando pelo Maglev, mas a gente também vai discutir outros tipos como carro elétrico, que é uma alternativa interessante, energias limpas, urbanismo e vários outros aspectos. Esse projeto que você fez com sua equipe, possivelmente deve ser multidisciplinar, deve ter gente de diversos aspectos para poder, na verdade, compor. É como um projeto da NASA, não é isso? Matricial, com gerenciamento bem avançado, com diversas disciplinas diferentes. E nesse ciclo que a gente está querendo fazer de mobilidade urbana, nós pretendemos entrevistar diversas pessoas que, vamos dizer assim, são de áreas diferentes, mas que têm implicação na mobilidade urbana.
nós já estamos chegando no final do nosso programa, tá? Pedir para poder vocês fazerem as suas despedidas, tá bom? E dizer também o seguinte, estava falando algo, professor, que é importante. Quando você faz um projeto principalmente onde você gera tecnologia, você não gera tecnologia só para aquele projeto, porque tem uma série de coisas que você vai descobrindo e inventando que outras áreas da sociedade se beneficiam. Então, esse projeto é importante desde a sua concepção, da criação, depois a questão da utilidade social, comercial e assim por diante. Mas ele, de imediato, já gera uma série de outros produtos, de outras invenções, de outros entendimentos, de outros conceitos e, às vezes, até outros paradigmas. Leon, Então, você acabou de demonstrar o teorema que diz não existe país com desenvolvimento social sem desenvolvimento tecnológico. Sua demonstração. CQD, no final, não sei se você lembra isso do colégio, como queríamos demonstrar. Acabou. É isso. Muito obrigado pelo convite. Essas atividades de mobilidade têm que juntar com o Clube de Engenharia. Vocês conhecem o Licínio Rogério, não conhecem? Sim, nós convidamos o Licínio. Isso, a pessoa... Vamos chamá-los para participar. Pessoa-chave nessa discussão. E estou aí para colaborar. Muito obrigado por tudo. Entendeu? Depois você me dá algumas notícias aí. Tá bom? Nós estamos aqui cantando, ganhando o Hugo, para poder ele também fazer esse projeto junto aqui com a Taba TV, para entrar aqui na nossa Taba, para fumar um cachimbo da paz, a gente conversar sobre uma série de coisas, e que eu acho que esse é um projeto bem interessante que a Taba TV está encampando, e a gente conta contigo, viu, Hugo? Você é uma pessoa que domina muito assunto, além de ser um cara muito bacana também, né? Mas suas despedidas, por favor, Hugo. Obrigado. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade, né? Entrevistar um professor Richard, e foi muito assim interessante, né? Porque ele alimentou uma esperança, né? Que eu acho que a gente hoje, né, Léo, a gente está buscando soluções para tudo, agora com mudanças climáticas, sustentabilidade, isso vem de encontro. Eu acho que falta agora uma vontade política, né? E resolver os problemas todos da nação, né? Que ele esteja inserido. Eu acho que se ele tiver estruturado, inserido nesse processo, facilita. Eu acho que a presença nossa junto ao clube, as entidades, chamar o Licínio, ao CEBIS, que trabalham nesse processo há anos, eles têm uma experiência na área de trem, né, muito grande. Eu acho que temos que forçar a ponto da gente ter essa oportunidade, junto com realizar esse sonho nosso aí com o Richard, né, disso acontecer aí daqui a 2 anos. Vamos torcer aí. Vamos torcer. Nós temos que fazer um trabalho de aglutinação, primeiro de discussão, de entendimento, aglutinação, para poder ver que desdobramento que a gente pode fazer. Okay. Entendeu? Mas a Taba TV já está ganha para o projeto, está ganha para essa discussão. Eu quero agradecer ao Hugo, nosso grande, espero que continue como companheiro da Taba TV. Companheiro. E ao professor Richard Stefan, pela brilhante explanação. Foi algo muito agradável, não foi uma aula, não foi uma palestra, foi um papo e ficou muito bom. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que os espectadores da Taba TV hoje tiveram, vamos dizer assim, uma entrevista cujo assunto é um pouco diferente daqueles que a gente geralmente leva, que tem um cunho muito mais político, são entrevistas, etc. Tal. Apesar de termos um programa que fala só sobre saúde, temos um programa que fala sobre a questão do idoso, perfeito? O cuidado do idoso, principalmente o idoso que já está demenciando, que é algo que é difícil lidar, né? E hoje em dia as pessoas estão vivendo muito mais, então existem abordagens para isso, coisa que não existiam antes, porque, na verdade, a gente não vivia tanto. Então, a gente tem diversos programas, entendeu? E nós vamos tentar dar continuidade a esse projeto de mobilidade urbana. Espero que os telespectadores da Taba TV tenham gostado. São 16h56, ou seja, nós fomos fundo nesse assunto. Agradeço a todos
e até o próximo Falou e Disse. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.